Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da SSI. Lembrando que quem ainda não pegou presença, pode ir lá fora pegar e voltar rapidinho. Hoje a gente vai trazer aqui uma empresa parceira da SSI, a Nelogica, com o tema Construindo aplicações web escaláveis, aprendizados de um código em evolução. Então eu peço uma salva de palmas para o palestrante Eduardo Rangel Simões. Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Eu estava falando antes com o Schmidt. Cadê o Schmidt? Ali atrás. Eu falei mais cedo quando eu estava. Mais cedo não. Algumas semanas atrás, quando eu estava organizando o tema da palestra, que uma coisa que vocês não veem muito aqui, eu acho que é aplicações web, né? Vocês não. Alguém já viu sobre? Alguém conhece? Ninguém? Aquele cara ali. Ah, você também? Ah, vocês dois, nós conhecemos vocês dois. Opa. Alô? Bem mais perto. Entendi. E, enfim, queria trazer esse assunto aqui hoje para vocês, porque eu acho que é uma coisa que a gente trabalha todo dia na lógica e é algo que eu sinto que se vocês aprenderem, vocês vão ver que não é de outro mundo, assim. Enfim, a Nelogic assim, é uma empresa de muita evolução e muita coisa nova. A gente trabalha bastante com escalabilidade de código, transformar o código daquela coisa pequena que você fez no seu computador mesmo e colocar num software gigantesco que milhares de pessoas vão acessar ao mesmo tempo e que você vai querer vender para um monte de gente ao mesmo tempo. O rumo da Nelogic é um rumo de crescimento e eu acho que vocês vão ver isso na apresentação hoje. Um detalhe. Especificamente o produto que eu vou apresentar para vocês hoje é da Com Dinheiro, que foi um produto que se iniciou na USP mesmo. Um professor de economia da USP, da FEA, que Rafael Pasquarelli, e criou o início desse produto para dar aula para os alunos deles. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Primeiramente, queria apresentar quem sou eu. Prazer, novamente, eu sou Eduardo Rangel Simões. Eu sou técnico da equipe de APIs e integrações na Nelogica do produto Com Dinheiro. Aqui. E por formação, eu sou engenheiro químico. E eu notei ao longo do tempo que engenharia química, ou engenharia em geral, e o próprio código, as noções de escalabilidade, outras coisas desse tipo, no fim das contas, são razoavelmente próximos. Porque, do mesmo jeito que você vai trazer seu software lá para muitas pessoas usarem ao mesmo tempo, é um caminho muito parecido de você pegar uma reação química ou qualquer que foi feita e carregar ela até virar uma fábrica. É uma coisa muito similar. Então, eu acho que me adaptei muito bem. E eu sou da PoliUSP, lá do Rio, eu não sei da direção exatamente daqui. Um breve contexto do produto. Com dinheiro, ela, como eu falei antes, ela foi criada por esse professor da USP. Ele inicialmente usava para fazer os alunos dele fazer análise de mercado. Eles conseguiam ver, eu quero procurar quanto está o ativo total dessa empresa, quanto ela tem investido em tal coisa e tal coisa, quanto que ela cresceu nesse último ano, várias estatísticas detalhadas que você consegue usar para analisar o mercado de alguma área ou então alguma empresa em si. E ele gerou um banco de dados com vários dados que ele coletava meio que manualmente, e os alunos eles começaram a usar isso mais frequentemente, e volta outra, voltavam para ele durante as aulas e perguntavam se podiam usar no estágio, pegar os dados lá. E isso acabou, gerou uma ideia nele, vou vender isso. Hoje em dia, Com Dinheiro é um produto de referência em análise capitalista no mercado, e a gente é o maior consolidador de carteiras no Brasil. Se vocês tiverem 2 bancos assim, tem uma ótima chance de, com certeza, vocês terem um cliente nosso aí com vocês. Fazemos vários gráficos assim, para eles, temos vários tipos de análise, temos várias ferramentas que eu vou trazer um pouco delas para vocês. E em 2022, a gente se juntou à Nelogica, o líder absoluto em tecnologia para o mercado financeiro. Não sei se vocês já pegaram um folhetinho, deram uma olhada. A Nelogica tem diversas e diversas soluções, e é uma empresa que cada vez cresce
mais. E é muito interessante ver todo o ambiente que foi gerado, todas as diversas coisas que vocês vão conseguir observar por lá. Agora, a primeira coisa, dando um contexto para vocês, de como funciona uma aplicação web, no geral. Acho que vocês falaram que tem esses dois aqui, tem aquele cara lá no fundo, acho que vocês não conhecem tanto, mas vocês entram em contato com ela o tempo todo. Se vocês acessam um site, ou as pessoas que estão assistindo em casa no YouTube, né? No YouTube já estão em contato direto com a aplicação web. A aplicação web nada mais do que é um código que você consegue comunicar com o seu usuário via o navegador. Então você segue um fluxo clássico de você tem seu usuário, que quer obter alguma informação, ver alguma coisa, interagir com a internet de algum jeito. Onde que eu aperto? Ai, meu Deus, foi tudo. Ele vai no seu navegador, acessa um site, por exemplo. O site faz uma requisição, o browser da pessoa vê que foi para esse site, faz uma requisição para o servidor adequado. O servidor vai lá, vai tentar os dados de entrada dessa requisição que ele fez, vai ver se tem alguma coisa no base de dados, vai fazer essa requisição, receber a resposta, e o servidor finalmente vai terminar de processar os dados e entregar para o usuário exatamente o que ele quer naquele momento. Um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, que eu trouxe para vocês, é como funciona o extrato da conta de dinheiro. Acho que está um pouquinho pequeno, mas vocês conseguem ver que ali ele está clicando num botão de teste de extratos, por exemplo, depois de ter entrado na barreira com dinheiro. Aí, ao clicar nesse botão, o site vai mandar uma requisição, nesse caso, no formato JSON, que tem as informações ali, talvez dê para ver, abas, um resumo da carteira, benchmarks, os benchmarks que são necessários, que ele tem nessa requisição, CDI, o percento CDI, o IBOV, o IBRX, uma data inicial e final, e o nome do portfólio ali. O servidor, então, pegando essas informações, consegue fazer todo esse processo e gerar exatamente o que ele precisa para você conseguir o seu front-end. Você vai ter o resumo da carteira, que foi pedido, aí você vai ter o resumo, saldo INE, impostos pagos, rendimentos brutos, movimentações, ali embaixo tem uma tabela de retorno, que, enfim, o front-end vai receber e vai processar e colocar os dados nos locais adequados. Não sei se dá para ver muito certinho, mas, claro, o mesmo número que apareceu ali no saldo inicial vai ser o saldo que está aqui na esquerda em cima, e o saldo final que está ali à esquerda, esquerda minha, esquerda de vocês. O saldo final que está ali em cima, e o resto das tabelas estão preenchidas com esses mesmos números que foram pegados nessa API. E uma pergunta que é importante responder é o porquê das aplicações web. Afinal, se fazer isso é uma coisa interessante, mas por quê? Primeira coisa que é muito importante de notar para uma aplicação web é que o deploy dela é muito rápido. Se vocês tiverem uma aplicação instalada, por exemplo, vocês vão ter que chegar na loja onde vocês pegaram a aplicação, rodar o update dessa aplicação e conseguir finalmente o seu aplicativo novo. Enquanto numa aplicação web, você consegue, em questão de, dependendo do tamanho da escala, em questão de 1 hora, todos os seus clientes vão acessar o mesmo produto, já organizado do jeito como você gostaria que eles observassem. Vai ter tudo na mão. Outra coisa é que ele é muito facilmente multiplataforma. Acho que vocês já viram, pelo menos principalmente em lojas de jogos e coisas assim, que muitas vezes sistemas operacionais não conseguem rodar certos jogos. Por exemplo, Linux tem, acho que, eu não lembro quanto era a estatística, mas era uma coisa bem baixa do percentual, por exemplo, da Steam, de jogos que poderiam rodar lá. E aplicações web não. Contanto que você tem um browser que esteja conectado à internet, você vai conseguir acessar essa aplicação, vai receber o retorno e vai conseguir tudo que você precisaria somente em qualquer plataforma, independente do sistema do usuário. Mais uma coisa é que ela é consistente. Também atrelado aquele primeiro ponto de que as mudanças chegam bem rapidamente para o cliente, você vai ter que se preocupar no máximo com a diferença entre o front-end de qual browser que os seus clientes usam. Você não vai precisar se preocupar tanto que, nossa, será que a memória dele vai rodar isso? Será que o armazenamento dele vai ser suficiente? Porque tudo isso vai estar somente no browser e ele vai conseguir acessar o seu back-end do seu servidor lá, onde você fizer esse servidor, vai processar tudo e não vai precisar de nenhuma utilização do PC muito mais pesada do usuário. Mais um também é que é muito fácil integrar. Se você tiver um produto, duas empresas têm um produto que querem integrar um ponto, por exemplo, um banco nosso quer
um cliente nosso quer um cliente nosso quer pegar os dados daquele banco e colocar na nossa aplicação de uma forma muito rápida. Usualmente, se você tivesse 2 aplicativos separados, um para o banco, um para o seu serviço, você teria muito provavelmente que fazer alguma gambiarra lá no meio entre o próprio aplicativo para fazer essa conexão. Mas se você tiver uma aplicação web, não. Você simplesmente, no seu servidor, faz essa chamada para o servidor do banco e eles se comunicam, puxa as aplicações por lá, e seu cliente não precisou fazer nada nesse meio. E por último, eu acho muito importante, e talvez mais importante de todos, é que facilita muito a criação de novos produtos. Se você tem um produto, por exemplo, como a gente tem do site da Condinheiro, lá no www.condinheiro.com.br, aqui ele, no caso, está uma página aqui de análise fundamentalista, com diversos dados que você quer. É uma ferramenta complexa, é uma ferramenta que foi usada para empresas poderem gerenciar as carteiras deles, fazer análises de mercado muito sofisticadas. E às vezes, como somos uma empresa que trabalha com outras empresas, ou um B2B, business to business, a gente vai vender para um cliente que quer vender para o usuário final dele. E nesses casos, o usuário final, muitas vezes, não vai ter a capacidade técnica ou análise que essa empresa teria com, claro, muito mais pessoas, muito mais conhecimento. Então, o que a gente faz, por exemplo, é vender para eles um extrato direto, um extrato 2.0 e white label, que esses clientes podem vender para os clientes finais deles, uma análise muito mais digerida. E tudo isso usando o mesmo sistema de back-end que estava sendo usado para o outro. Os mesmos cálculos são feitos, muito dos dados que são guardados lá são usados aqui também. Mesmo o motor que gira por trás desse também. E a gente tem que fazer mudanças não muito grandes para conseguir esses dois produtos diferentes. Mais uma coisa que eu vou fazer. Muitos clientes também no mercado financeiro, caso vocês venham interagir um pouco mais, Excel meio que manda em muitas empresas do mercado financeiro. E muitos clientes nossos pedem toda hora para poder pegar os dados que eles têm na aplicação do Condinheiro e transferir diretamente para o computador deles, para o Excel que eles estão analisando. Querem fazer, eu quero pegar todos os dados da minha carteira e mandar de uma vez no Excel, em vez de ter que colocar um por um na ferramenta e chegar no produto que precisava chegar. A gente consegue agora com o instrumento, a pessoa só loga, recebe ou manda dados para um link específico, que é o mesmo endpoint que foi utilizado na ferramenta. Ele processa esses dados e já tem na hora na mão do usuário. Mas um também que é fácil, esse eu falei do aplicativo, né? O próprio aplicativo, ele é somente um front simples que consegue, um front-end simples que consegue fazer as requisições para os mesmos lugares do extrato e consegue os mesmos tipos de informação que o usuário também, o nosso cliente, pode vender para os usuários deles, colocando assim o que eles quiserem, de uma forma muito customizável. E mais um, e esse é o produto que eu mais trabalho, que é o que o meu grupo geralmente toca, que é a parte da API. A API Condinheiro é essencialmente uma coleção de todas essas mesmas coisas que movem toda a plataforma da Condinheiro de uma forma visual para o usuário. A gente também tem a versão que o usuário pode customizar do jeito como ele quiser, fazendo uma chamada para a API, recebendo o dado já muito mais simplificado, que nem eu tinha mostrado no slide anterior. Ele só manda as informações que ele precisa, que ele tem, recebe as informações que ele precisa e faz o sistema dele rodar da maneira como ele quiser. Enfim, depois desse ponto sobre os tipos de produto que a gente consegue gerar e a aplicação web, eu acho que é interessante chegar um pouco no caminho de como funciona a escalabilidade, de onde a gente veio, para onde a gente está, para onde a gente vai, e como que a gente tratou isso ao longo do tempo. Primeiramente, no início, que foi durante essas aulas que o Pasquarelli dava, que ele gostava de mostrar isso para os alunos dele, ele tinha esse contexto somente. Então, ele montou um sistema que funcionava com o contexto de uma turma usando no máximo ao mesmo tempo, e a maior parte dos cálculos e outras coisas eram feitos diretamente na máquina próxima do front-end do cliente. Não tinha
aplicação por trás muito robusta que rodava isso tudo. E depois, outra coisa também, assim que ele começou a ver que o produto iria vender e que ele precisava vender, como toda empresa que está no seu começo, ele fez as entregas que davam para fazer, que funcionavam para fazer, e meio que chegou no ponto de estar. É importante saber que no começo, principalmente quando você está engatinhando numa empresa, você vai ter que entregar as coisas que você não vai exatamente se vangloriar como um programador no futuro. Vão ser coisas que você vai entregar para entregar e você vai sobreviver com isso. Você vai crescer a partir desse começo. Mas o problema é que isso tudo gerou, de um tempo atrás, há um tempo atrás, e continua um pouco hoje, um débito técnico bem grande. A gente tinha um monolito de PHP, uma linguagem de programação para back-end, que já era front-ends, mas também é uma linguagem do servidor, que fazia tudo. Ele fazia as requisições para os nossos provedores de dados, a pessoa rodava tudo que ela queria, passava sempre por esse PHP, tudo rodava lá. E ele sempre estava todo atrelado, rodando, muitas vezes, no mesmo servidor, as requisições dos clientes, dos nossos provedores, tudo bem junto, porque era o início, então fazia sentido ser desse jeito. Mas é necessário evoluir. Desculpa. Mas então, se funcionou e chegamos onde chegamos, por que não basta só funcionar? Eventualmente, começam a acontecer diversos problemas. E o primeiro e mais aparente deles, e talvez o mais óbvio, é que a performance vai cair bastante. Você vai passar dos seus 20 usuários que estavam acessando a plataforma e você vai passar para os seus 1.000, 2.000, nesse pequeno salto, você já vai ver que o servidor já não vai mais aguentar. Você vai ter que aumentar a quantidade de servidores, você vai ter que mudar a forma como você planeja esse tipo de coisa. E se o código não estiver otimizado, não estiver preparado para essas mudanças, vai ser muito difícil você conseguir colocá-lo de uma maneira que, mesmo com mais servidores, ele funcione bem. Outro é que a manutenção começa a ficar muito cara, porque comprar mais servidores é razoavelmente mais ou menos barato, em comparação a gastar tempo de pessoas resolvendo problemas, e principalmente o seu cliente achando que, na hora que você está tentando resolver um problema, você, na verdade, é incompetente, porque você demorou 3 semanas em vez de alguns dias para resolver uma coisa que deveria ser super simples. E, por fim, e o pior de todos, que realmente mata, é que o seu crescimento para. Você mexe em qualquer coisa do código e ela vai aleatoriamente quebrar uma outra que você não faz ideia de onde estava. Vai mexer em alguma coisa de, sei lá, daquele extrato 2.0 e quebra uma API de um cliente. Não faz o menor sentido. E você não vai conseguir testar tudo toda vez que você quiser fazer qualquer mudança. Então, o que vai acontecer vai ser tudo vai começar a ficar muito retrabalho, você começa a ter que dedicar a maior parte da sua equipe para resolver problemas de coisas que ficam sendo geradas a partir de novas integrações, e, sei lá, uma a cada 4 modificações que você faz começam a ser realmente uma coisa que vai levar ao futuro. E aqui, eu acho que a parte que realmente eu mais gosto disso é a correção de curso. As tecnologias e outras coisas que a gente usou para sair desse buraco e mover para esse caminho que a gente está hoje em dia. O primeiro deles é mudanças no armazenamento. Esse eu nem sabia, porque aconteceu até mesmo antes de eu ter entrado na empresa. Eu imagino que todo mundo que conhece SQL, alguém não conhece SQL? Ah, beleza. SQL é uma linguagem de programação para fazer queries e armazenar dados de uma forma que você consiga facilmente puxar os dados fazendo perguntas como, eu quero todas as minhas movimentações entre a data X e a data Y. E você consegue, por exemplo, filtrar por usuário, consegue filtrar por diversas outras coisas. E o armazenamento em disco, que, bom, é o mais simples dos armazenamentos de todos, você pode baixar para a sua máquina. Esses eram os 2 tipos de armazenamento que usávamos no começo, quando começou um servidor. E isso causou um certo grande problema quando a gente moveu de um servidor para 2 servidores. Porque passou de ser uma chance de você fazer uma requisição no servidor, você salvar, por exemplo, a sessão numa pasta segura lá do hard drive. Você salva essa sessão. Você faz a requisição, salva a sua sessão, e agora você vai
ser redirecionado, por exemplo, para outro servidor, porque esse servidor A, por exemplo, estava muito sobrecarregado. Aí você vai para o servidor B, só que o servidor B não tem esse arquivo. Mesmo com uma conexão que pode replicar esses arquivos de sessão e tudo mais, muitas vezes não vai ser rápido o suficiente nessa mudança do servidor, e você vai ter que logar de novo. Aí seu cliente vai logar, ver que não logou, logar de novo, logar, e vai ficar perguntando para você, pai, por que seus logins não funcionam de vez em quando? E vai gerar... Isso é só um dos exemplos dos diversos bugs que isso pode gerar. E com isso, a gente viu que o melhor jeito de armazenar esse tipo de informação, a gente poderia já colocar numa memória cache, que é o Redis. Eu não sei se alguém aqui conhece o Redis? Ou... bastante gente. O Redis é um jeito de você armazenar memórias cache usando chaves que você consegue conectar em diversos sistemas e tem uma leitura muito rápida e uma escrita razoavelmente rápida também. Você consegue fazer um setup de um ambiente em que você tem um Redis, que tem todos os dados, essencialmente um Redis master, e vários outros sub-redises que você pode, que esse master vai poder, a leitura vai poder acontecer em todos esses sub-redises e no master, e a escrita acontece no master e uma replicação quase instantânea desses dados entre os servidores. E é muito legal também, se no sistema Redis Sentinela, se você utilizar, se esse servidor do Redis master cair, algum dos sub-redises vai subir e ocupar esse lugar, enquanto o Redis master não volta. Então você consegue colocar uma ordem de prioridade. Então mesmo que o sistema caia, um dos sistemas caia, outro vai estar lá para estar no lugar. Mas também, você pode parar para pensar que às vezes vale a pena, se vale a pena armazenar isso, que é uma aplicação instantânea, imediata e muito boa, e gravar no memória, então é fácil de ler e escrever, por que não guardar tudo lá? Muito disso não faz sentido guardar tudo lá. Por exemplo, eu quero guardar um arquivo Excel, eu posso guardar o binário dele lá dentro das chaves do Redis, mas vai começar a pesar muito a memória. A memória custa muito mais que HD. E além disso, o Redis é muito melhor para você usar em coisas que você tem que criar, deletar e ter tempos de expiração curtos. Você quer salvar, por exemplo, as sessões dos usuários, um tempo de expiração. Você vai querer fazer as suas filas de processos, por exemplo, para todas elas terem os mesmos dados já organizados e você poder puxá-las sem sem dois lugares poderem puxar esses dados ao mesmo tempo. Você pode fazer bloqueios na hora de puxar. Enfim, isso serve para coisas rápidas. O armazenamento do SQL é muito bom para você colocar uma quantidade imensa de dados e você poder consultar com consultas bem customizáveis e achar exatamente o que você quer lá dentro. E por isso que vale a pena separar sempre os seus armazenamentos em tipos de... eu quero guardar por muito tempo, eu quero consultas mais robustas. Eu quero só guardar um arquivo, eu guardo o apontamento dele no outro lugar mais simples, mas o arquivo em si fica num dos servidores em algum HD. E o outro fica um lugar rápido de você poder pegar a memória instantaneamente e você não ter que se preocupar muito com isso. Outro ponto muito importante também é sobre containers. Eu não sei, algum de vocês já usou container? Bastante gente. Aquele lá, cara, também. Container é uma coisa muito boa. Se vocês usaram, acho que muito provavelmente vão recomendar. É um jeito, por exemplo, a gente roda o desenvolvimento local dentro de containers. O benefício disso é que você gera um ambiente que é igual na sua máquina, na máquina de homologação e na máquina do servidor, que vai rodar todas as requisições dos seus clientes. Então fica um ambiente muito fácil de repetir e uma das melhores coisas em toda a programação, que é um ambiente determinístico. Outra coisa muito importante também, na hora de fazer o deploy em si, na hora que você fez uma mudança, tem uma mudança lá, mudou o CMR, o seu gestor aprovou e você quer que o seu cliente já tenha essa resposta, essa modificação para ele. Ele vai, o processo de deploy é você jogar essas modificações que você fez para os seus servidores, os clientes terem acesso. No caso de quando você tem um servidor, você pode, às vezes, mudar na mão o arquivo lá, ou então subir e descer um container manualmente. Quando vão criando mais servidores e mais mudanças vão surgindo para o ar ao mesmo tempo, não fica viável você fazer isso na mão. Então é muito melhor você chegar e fazer um processo automatizado. A gente tem um processo automatizado bem robusto, principalmente que a gente tem agora, acho que 6 servidores diferentes que rodam a aplicação com dinheiro, 6 servidores de back-end
que rodam aplicações com dinheiro, tem outros de base de dados, tem outros de proxies para rebalancear o servidor. Esses 6 servidores, a gente sobe um container com as modificações, desculpa. A gente tira um deles desse rebalanceamento desses servidores, faz as mudanças nele e depois coloca de volta. E isso, um por um, automaticamente, você consegue abaixar o container e colocar essa nova imagem, que é o arquivo que tem todas as suas dependências e seus códigos que você fez, diretamente no servidor. Outra coisa muito boa que a gente mudou, na obtenção de dados, que a gente usava Python, imagino também que, acho que quase todo mundo já usou Python aqui, certo? Alguém não usou? Só por curiosidade. Ah, legal, todo mundo usou. É uma linguagem muito, muito boa para você processar dados. Acho que... Cadê que eu... Tinha uma menina que gostava muito de análise de dados, eu imaginei que ela utiliza bastante. Porque é muitas bibliotecas muito boas, e você quer, muitas vezes, fazer essa análise rápida e passar um arquivo já direto para o seu servidor poder guardar e colocar no banco de dados. Você não quer que seu servidor fique tratando tudo isso na mão. E, originalmente, a gente colocava todos esses processos ao mesmo tempo, rodando lá dentro do servidor, que acontecia com as requisições dos clientes. A gente organizava para colocar durante a madrugada, que aí muitos clientes não estavam lá, ou utilizando a plataforma, então a sobrecarga não seria muito visível. Mas, no fim das contas, ter que manter uma arquitetura durante uma organização toda dessa, durante essa geração de dados, vai fazer com que sua arquitetura comece a ficar muito gigantesca sem você precisar. Você vai começar a colocar servidores demais que você não precisaria só porque você está rodando, no mesmo tempo que você está rodando as requisições do cliente, está rodando sua coleta de dados. E com isso, a gente começou a usar o Lambda da AWS, que é um jeito de você fazer essas mesmas puxar esses mesmos dados, fazer esses mesmos tratamentos de uma maneira serverless. O serverless não significa que não tem servidor, ele significa que o servidor não é da sua conta. É a AWS que resolve esse problema. Ela vai suprir os servidores que precisar para processar a sua requisição, e conforme, quando ela acabar, ela depois termina, passa para você, passa seus dados e pronto, finaliza. Você não tem que se preocupar com ter um servidor para rodar esse arquivo. O pagamento fica muito melhor para você, porque você não tem que contratar um servidor para rodar isso. E ele só roda para você, te manda no final do mês a conta, que geralmente é bem melhor do que ter a conta de servidor inteiro, e tudo dá certo. Mais uma coisa muito interessante foi o front-end facilitado. Originalmente, e ainda hoje em muitos lugares, a gente acaba usando Se você tiver... eu gosto muito também da outra frase que ele coloca, nesse mesmo capítulo da frase anterior do Albert Mark, que se você tiver um código que funciona, mas ele está muito difícil de mudar, no segundo que mudar o que o cliente está te pedindo, ou no segundo que mudar aquilo que você precisa fazer com o seu código, ele vai ser impossível de mexer, vai ficar muito caro, vai demorar muito para dar tudo certo. E se você tiver um código que é fácil de mexer e não funciona, é muito fácil de fazer ele funcionar. Ele gosta muito de falar isso, que na verdade a parte mais importante para a gente como desenvolvedores de software não é importante deixar o código funcionar, claro. Eu não vou aprovar um código se você ver que não funciona. Eu não vou aprovar um código que não funciona, por exemplo, para jogar. Mas se seu código for fácil de mudar e ele não funciona, você vai ajeitar em 15 minutos. Você vai ver, eu errei isso aqui. Beleza, vou ajeitar aqui rapidinho. E ao longo do tempo vai acontecer a mesma coisa com as outras pessoas que vão arredar o seu código, você não pode vai arredar outras pessoas. Isso vai ajudar bastante para vocês. E por fim, acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês das nossas coisas de escalabilidade. Eu acho que tem muitas outras coisas interessantes, mas eu acho que vale a pena também colocar um certo enfoque também na minha lógica, que mas a minha lógica é um ambiente que realmente
gente traz, eu acho que todos esses produtos que ela tem de um jeito muito interessante. A gente gosta muito de ver excelência. A gente está aqui muito para aprender também. A gente traz esses dois lados, eu acho que são razoavelmente bem balanceados, realmente para você aprender de verdade. Você vai chegar no código, você vai ver muitas coisas do zero e vai ver o que você precisava e vai ter que aprender o que você precisa ver e você vai executar e vai estar lá. Eu gosto, por exemplo, de ficar passando muito de algumas novas coisas que a gente vai precisar fazer para novas pessoas que estão entrando. Porque são elas mesmas que muitas vezes não têm tanto contato com o código, vão aprender uma coisa nova, vão me dar um produto e eu vou também ter na mão delas uma coisa que eu não vou precisar tanto me preocupar, que elas vão estar entregando 100% do que precisa ser entregue todos os dias pelos desenvolvedores mais sêniores, de ficar, por exemplo, resolvendo vários pequenos problemas ao mesmo tempo. Ela vai ter uma liberdade muito maior para ver isso do código e aprender muito. A Nelope tem muitos outros ambientes, esse foi só um deles, com dinheiro. Aqui, se vocês acessarem o link, eu acho que vai ter as vagas que eu estou na loja, né? Vocês vão conseguir ver várias outras coisas que a gente tem no trabalho. E eu acho interessante, se vocês quiserem conversar mais e perguntar alguma coisa, eu vou tentar responder da maneira que posso e tudo a capacidade que eu puder. Se eu não conseguir responder alguma coisa, é só vocês me falarem, terem pergunta, depois vocês podem chegar no meu LinkedIn lá, é só procurar e lá no Mundial Simões. Se procuram para fazer pergunta lá, depois eu vou descobrir a resposta para vocês e eu mando assim. Então, acho que isso é Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estava do outro lado da API lá, quando estava lá no PHP, sofri bastante. Mas uma coisa que impressionava muito, né, de uma a outra, porque realmente a informação era muito acurada e ninguém tinha essa informação acurada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, porque realmente assim, era, acho que até hoje, né, assim, os dados da Com Dinheiro são imbatíveis, né, assim, quando a gente pegava um problema, a gente ia conferir com os dados da Com Dinheiro, mas a gente não trabalhava na XP na época, a gente não conseguiu usar a API para entregar para os clientes, a gente teve que fazer um middle ali no meio, pegar os dados e entregar os dados. Mas realmente assim, é impressionante. Era muito dado que dava para confiar. Queria que você contasse um pouquinho aí como que vocês chegaram nisso, né? De ter um dado de tanta qualidade, e pelo visto agora eu acho que vocês conseguem receber mais requisições ali, nessa questão dos dados também. Sim, muito disso eu acho que vem um pouco daquilo de saber refatorar. Tem uns dados que a gente sempre vai atualizando diariamente com diversas fixas que faz com nossos provedores. E, no fim das contas, algumas dessas partes realmente estão funcionando muito bem. E é um cálculo muito rigoroso que, quando a gente, por exemplo, vamos tentar fazer um cálculo muito parecido, às vezes não vai dar 100% certo. E na hora que a gente vai precisar refatorar alguma coisa dessas, o que a gente faz muito prático, que é muito prático, a gente pega os nossos próprios dados e fica usando eles como uma maneira de ficar testando os nossos próprios dados. Sim, mas por exemplo, eu entrava na gestora do fundo e pegava os dados do fundo. Estava errado. Eu pegava na B3, estava errado. Na Condinheiro estava certo. Pegava os índices de mercado, né, e esses índices na Condinheiro estavam certos. E você ia buscar na fonte, às vezes, original ali, e não estava. Né? Imagina assim, que vocês vão consumir de vários lugares e ter uma maneira de verificar isso.
Eu acho que isso diz muito. Não, é isso aí, né? Assim, eu acho que esse era, para mim, sempre foi o grande valor e o grande segredo ali da Condinheiro, né? A qualidade da informação, né? Acho que essa parte de disponibilidade melhorou muito, tá? Mas na época, assim, a gente fazia essas requisições, caiu o servidor né, aí melhorar um pouquinho, a gente conseguia pegar o dados que a gente precisava para... Eu acho que isso diz muito também da influência, principalmente inicial do que foi o professor de economia que mexia com esses dados. Ele sabia muito bem quando alguma coisa estava errada. E até hoje a gente mantém muito isso. As nossas equipes de base de dados, elas sabem muito bem quando alguma coisa está errada. Elas sabem muito bem do mercado financeiro também. O código pra gente é muito mais só uma ferramenta. A gente é desenvolvedor, mas a gente sabe do mercado financeiro. É uma coisa que é importante. Se você for trabalhar em qualquer empresa, vocês saibam da área que a sua empresa trabalha e aprendam como fazer o código em volta disso. Vocês não podem fazer da vida de vocês como programador saber como fazer um código muito bem utilizado. Você tem que aprender a desenvolver isso. Acho que até eu gosto bastante do livro do Eric Evans, do Domain Driven Design, de aprender a fazer as suas aplicações destinadas ao seu domínio. E com isso você precisa de especialistas muito bons nessa área e pessoas que sabem muito bem o que elas estão fazendo. E o software não é uma questão somente da escalabilidade e dessas coisas. Realmente isso, dos dados serem muito bem confiáveis, é uma coisa que diz na excelência da empresa de diversos jeitos. É muito bem disso de você poder ter as pessoas certas trabalhando com essas coisas e você conectá-las com seus programadores de uma maneira que você possa sempre confiar um no outro e saber que aquela pessoa manda muito bem e que está lá destinada a ser muito boa na área e poder trazer esses dados realmente com essa compatibilidade que a gente tem. Vou pedir para o pessoal das dúvidas se puderem vir aqui, porque a gente está sem microfone, está só com o microfone cabeado. Se puderem vir. Se quiser falar bem alto, a gente funciona. Fala mais ou menos assim. Eu queria perguntar, que você falou que é formado em engenharia química, como foi esse processo de transição de carreira? Ou então, como você se especializou nessa outra área que é um pouco diferente, na área de... Então, inicialmente eu fiz engenharia química e, eu acho que eu comentei um pouquinho com isso, que no final das contas, engenharia é muito mais de resolver problemas em geral e acabou que meio que encaixa um pouco com programação. Mas minha carreira exatamente com programação, ela começou no primeiro ano. Eu gostei bastante das aulas que eu tive de Python, que era, acho que a única linguagem de programação que a gente aprendia no comecinho. A gente depois aprendeu algumas coisas. Foi o grande valor e o grande segredo ali da Condinheiro, né? A qualidade da informação, né? Acho que essa parte de disponibilidade melhorou muito, tal, mas na época, assim, a gente fazia essas requisições, caiu o servidor e né, aí melhoraram um pouquinho, a gente conseguia pegar os dados que a gente precisava para... Sim. Eu acho que isso diz muito também da influência, principalmente inicial que eu estava falando, que foi o professor de economia que mexia com esses dados. Ele sabia muito bem quando alguma coisa estava errada. E até hoje a gente mantém muito isso. As nossas equipes de base de dados, elas sabem muito bem quando uma coisa está errada. Elas sabem muito bem do mercado financeiro também, sabe? O código pra gente é muito mais só uma ferramenta. A gente é desenvolvedor, mas a gente sabe do mercado financeiro. É uma coisa que é importante. Se você for trabalhar em qualquer empresa, vocês saibam da área que a sua empresa trabalha e aprendam como fazer o código em volta disso. Vocês não podem fazer da vida de vocês como programador saber como fazer um código muito bem otimizado. Você tem que aprender a desenvolver isso. Acho que até... Eu gosto bastante do livro do Eric Evans, do Domain Driven Design, de aprender a fazer as suas aplicações destinadas ao seu domínio. E com isso, você precisa de especialistas muito bons nessa área e pessoas que sabem muito bem o que elas estão fazendo. E o software não é uma questão somente da escalabilidade e dessas coisas. Realmente isso, dos dados serem muito bem confiáveis, é uma coisa que diz
na excelência da empresa de diversos jeitos, eu acho, tipo, fazendo uma propagandinha básica. É muito bem disso de você poder ter as pessoas certas trabalhando com essas coisas e você conectá-las com seus programadores de uma maneira que você possa sempre confiar um no outro e saber que aquela pessoa manda muito bem e que está lá destinada a ser muito bom na área e poder trazer esses dados realmente com essa confiabilidade que a gente tem. Acho que é isso. Respondeu essa pergunta? Vou pedir para o pessoal das dúvidas se puderem vir aqui, porque a gente está sem microfone, a gente está só com o microfone cabeado. Então, se puderem vir. Se quiser falar bem alto também funciona. Fala mais ou menos assim. Então, inicialmente eu fiz engenharia química e, tipo, eu acho que eu comentei um pouquinho no começo que no final das contas, engenharia é muito mais de resolver problemas em geral e acabou que meio que encaixa um pouco com programação. Mas minha carreira exatamente com programação, ela começou no primeiro ano. Eu gostei bastante das aulas que eu tive de Python, que era, acho que a única linguagem de programação que a gente aprendia no comecinho. A gente depois aprendeu algumas coisas de Scilab, MATLAB, também aprendemos alguns outros softwares, enfim, muitas coisas direcionadas à engenharia. E eu gostei bastante desse ambiente, de programar e fazer minhas coisas funcionarem. Logo depois, durante a pandemia, eu fui fazer estágio lá no IPEN, o Instituto de Pesquisas Nucleares de Energia. Qual que é? De Energias Nucleares? Não lembro. É isso mesmo. Energéticas nucleares, isso aí. Eu fui fazer um IC lá, aí, como estava no meio da pandemia, o laboratório não podia abrir, a gente ficou de casa meio que tentando trabalhar em alguma coisa. E a minha instrutora chegou e falou pra gente, então, por que vocês são engenheiros e aprendem qualquer coisa aí? Vocês não fazem um software para eu conseguir fazer a gestão do meu laboratório? Aí, bom, a gente meio que, sabe, quê? Como assim? Eu e mais duas outras pessoas, o Vitor Kawabata e... Ai, nossa, eu esqueci o nome da pessoa, desculpa. A gente fez esse software. Nossa, foi muito horrível. Tinha muita porcaria de código lá no meio, mas foi uma coisa que me interessou bastante para realmente seguir isso, sabe? Aí depois eu fiz meu TCC com uma IA que jogava truco, aí, enfim, eu segui esse caminho. E depois eu entrei na Com Dinheiro, meio que, sabe, sem saber absolutamente nada do que estava rolando. E eu aprendi lá muito do que eu sei, eu acho que essencialmente quase tudo do que eu sei hoje, eu aprendi por lá e também estudando depois que eu entrei nessa empresa. Acho que esse foi o meu caminho. Alguém mais? Sim, a gente... era razoavelmente pesado durante a noite para a gente ficar rodando isso nos servidores. No caso, a gente tinha que rodar durante a noite, porque se a gente rodasse ao mesmo tempo de algumas requisições do cliente, acho que como... qual é o seu nome? Desculpa. Como o Roberto falou ali, que tinha algumas vezes que 6 requisições matavam o servidor, então não tinha muito como fazer essas 6 requisições, mais rodar um processo no servidor. Muitas vezes a maior parte das vezes a gente puxa dados diários, porque a gente já tem a nossa base populada, mas muitas vezes a gente também puxa dados para fazer backcheck, sabe? Você pega o dado de tempos passados assim e vai batendo com os dados anteriores. E a gente muitas vezes tem também tem às vezes que puxar carteira de cliente nessas integrações que eu estava falando antes. Então, vai pesando, sabe? Não é uma coisa que um processo vai consumir tudo, mas elas vão começando a pesar muito e vão começando a ficar cada vez mais difíceis de manter no seu ambiente, que também serve para o cliente. Então, no fim das contas, você não quer, sei lá, alguém rodou um processo que não deveria num horário comercial e caiu o servidor inteiro. É muito mais um quesito de não só ser um workload pesado, como também ser
uma coisa muito mais de tipo, eu vou fazer meu servidor funcionar somente para esse objetivo. Você não quer que ele funcione para todas as coisas ao mesmo tempo, se você pode separar isso. Oi, mais uma pergunta ou não? Fica muito mais natural também, porque você não tem que hospedar um servidor gigante e ficar pensando se o novo processo que você vai adicionar vai ser demais para o seu servidor. Você pode só puxar o processo no nível que você precisar. Ah, esse é um Nolasco, por acaso, ele trabalha lá. Hã? Não entendi muito bem, você quer... Sim. É muito isso mesmo. É importante também verificar se o seu usuário não está, sem querer, clicando 10 mil vezes no mesmo botão ao mesmo tempo que ele criou um crawler que fica lá só clicando toda hora porque não recebeu o dado ainda. Isso acontece, tipo, muito mais frequentemente do que você vai imaginar com qualquer servidor, com qualquer serviço de qualquer tamanho. Mais alguma dúvida, galera? Oi. Gostei muito da empresa. Como que eu faço para entrar? Com quem que eu falo? Você fala com aquelas 3 meninas ali atrás. Você pode acessar. Você pode acessar esse QR Code aqui também. E também pode falar com a gente na saída aqui. A gente consegue direcionar também vocês muito mais se vocês tiverem interesse com algum setor específico do mercado financeiro. Eu gosto muito de análise de dados, eu gosto muito de offshore, eu gosto de muitas coisas. A gente consegue mostrar para vocês os diversos setores que a Nelogica tem e a gente consegue encaminhar vocês para a direção que vocês acho que mais vão gostar dentro da empresa. Manda. Bom, a gente tem alguns tipos de defesa. O primeiro, a gente tem... primeira coisa é que você não consegue chegar na área logada e pegar os dados se você não for cliente da Condinheiro. Outra coisa é que, na hora que você chega... Isso, tudo bem, é só uma placa, mas não sei se vocês já viram aquele robots.txt para ele indicar a utilização de crawlers no site. Claro, isso aí é só a pessoa não ler que ela não vai ser afetada. E, por fim, também, a gente tem vários mecanismos de verificar o brute force, ou então quantidade de requisições que a pessoa tem ao mesmo tempo, ou quantidade de sessões separadas que a pessoa está abrindo ao mesmo tempo. E a gente consegue identificar isso, tipo, esse cliente está clicando milhares de vezes lá. E o jeito mais fácil, na verdade, de se proteger de crawler é você oferecer para o seu cliente o que ele precisa.
Tipo, você faz uma API, você faz o seu suplemento Excel. Você não vai precisar mais de ficar, sei lá, seu cliente não vai precisar mais ficar acessando o seu ambiente com crawler, porque você já tem o produto direto que ele quer. Para que ele vai complicar a vida dele para você entregar a mesma coisa para ele? Tem isso também. Existem vários pacotes hoje em dia de limitação de... Você tem rates diferentes, você tem limitações de números de requisições que você pode fazer por vez. Cada um dos produtos, em geral, os produtos, muitas vezes, eles estão interconectados nessa contagem em geral, ou às vezes são ilimitados, dependendo do produto, do plano, do cliente. Tem muitos jeitos diferentes que a gente consegue tratar isso cliente a cliente. Afinal, porque como o nosso objetivo é vender para um cliente empresa, esses tipos de dados são muito mais facilmente acordados do que, por exemplo, se você vendesse para um público, pessoa física, diretamente, assim. Pelo menos no lado com dinheiro. Lá na lógica é outra coisa. Eu acho que no Elastic consegue dar muito mais contexto sobre isso. Mas pergunta para eles. Se eles tiverem dúvidas sobre Nelogica, várias outras tecnologias. Eu estou muito mais envolvido com essa área do produto da com dinheiro. Mas eu também sei um pouquinho de outras áreas, assim. Então, enfim. Vocês tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem falar? Pode me perguntar qualquer coisa mesmo. Se vocês quiserem perguntar, se vocês têm vaga de estágio aberto, alguma coisa assim. Que eu lembro que eu... Temos! Se quiserem acessar aí... Enfim, tá nessas vagas na descrição aí. Na descrição não, desculpa. No QR Code. Talvez na descrição, né? Não sei como que tá funcionando a descrição da stream também. Pode estar na descrição. Enfim. Diga. Cara, no tempo que eu tô lá, não exatamente, por favor, não faça, mas tipo, a gente vai ter proteções contra isso, não se preocupe. É mais porque você depois, muito provavelmente, vai levar um processo, mas a gente tem um ótimo Red Team que vai achar exatamente onde você mora. Então, não se preocupe. Então, enfim. Mas em memória recente eu não lembro de nenhum ataque assim. A gente também tem uma rede razoavelmente robusta, então acho que já bloquearia você instantaneamente se ele detectasse. Não tô falando de você, tô falando do você hipotético. Enfim. Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar, gente? Uma outra pergunta? Não sei se alguém... Okay. Bem, primeiramente, obrigado, Eduardo e a equipe da Nelogica por terem vindo até a Acha. A gente sabe que é um lugar não muito perto da Vila Olímpia, mas enfim. Nada como 1h30, 2 horas de transporte. Graças a Deus, pô. Pelo menos não pegaram essa fila, tá tudo certo. Tranquilo. Enfim, só queria falar mesmo, obrigado a todos por estarem aqui. Eu sei que vocês esperam, uma palestra só vou para casa, mas a gente encoraja vocês, vai ter um bate-papo sobre ciência, inovação e tecnologia com o Marcelo Taz no auditório da frente, no auditório azul, tá rolando agora. A SSI, pessoas que são de SI vão ter prioridade em algumas perguntas para falar com o Marcelo Taz, então a gente encoraja demais vocês irem para essa palestra. E outra, tem gente que vai precisar de presença, pois são 2 presenças agora de noite, então quem precisa de presença, vá lá pegar aqui na nossa frente, que tem onde vocês pegam a presença normalmente, e quem quiser tirar uma fotinha com o palestrante e tudo, se você quiser, obviamente. Eu quero sim, por favor. Com todo mundo, vocês venham aqui pra frente pra gente tirar uma mídia. Só uma coisa, eu acho que tinha uma pergunta ali no fundo pra você. Pra mim? Não era você que tinha levantado a mão? Ok, beleza. Falei tudo que eu precisava, né? Aí. E só para avisar mesmo, só para falar uma coisinha antes, a gente chegou na metade da SSI hoje à tarde, a gente tem mais 2 dias completos e tá sendo uma SSI bizarra de boa, muito melhor do que ano passado, e eu tô muito feliz com toda a audiência que vocês estão trazendo e com tudo que vocês estão aprendendo. Eu espero que realmente esteja fazendo uma diferença na vida de vocês, que é realmente o nosso objetivo, e o objetivo de palestrantes que nem o Eduardo, que vem até aqui para falar justamente com vocês.
Então, por favor, mais uma salva de aplausos para o nosso palestrante. Eu tô batendo palma também para vocês, porque eu acho esse evento muito legal de verdade. Eu acho que é a minha primeira vez realmente palestrando para vários alunos assim. Eu lembro quando eu cheguei ali na porta, eu lembrei muito bem de estar em aulas, estar nessas semanas assim, então foi uma coisa muito legal. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de verdade. E eu acho que realmente é uma coisa que faz muita diferença, porque eu sei que, por exemplo, se eu tivesse algumas dessas informações aqui, eu não estaria tão perdido na hora que eu entrei na empresa, e eu acho que teria feito muita diferença para mim. Então, muito obrigado a vocês de novo.